Muito bem, boa noite a todos vocês. Espero que todos estejam bem, para que a gente possa começar mais uma das nossas reflexões a respeito desse assunto tão interessante que é a ação do Espírito sobre a matéria. Na semana passada nós terminamos com essa questão: como a mente estruturada, porque nós vimos que ela se estruturou à medida em que o processo evolutivo se deu, o espírito criado simples e ignorante tornou-se um ser bastante complexo e conhecedor. O conhecimento levou-o a ter condições de estabelecer em si a consciência. A consciência como sendo o discernimento, a capacidade de escolha e tudo aquilo que naturalmente faz jus ao termo consciente. Hoje nós veremos então como essa mente estruturada se manifesta no corpo. De que maneira? Como? Quais são os elementos necessários para que o ser se manifeste no corpo físico? A primeira coisa que nós precisamos lembrar é a constituição do ser humano. Qual é? Espírito, perispírito e corpo. Espírito como sendo algo incorpóreo, mas que para se ligar ao corpo tem que ter ali uma cola, tem que ter alguma coisa que faça a junção do que é incorpóreo com aquilo que é corporal ou material. Porque a matéria, um dos atributos da matéria é a forma. Toda matéria tem forma. Então, esse corpo, essa forma, é onde o espírito se manifesta para realizar as suas atividades, o seu conhecimento. Então, vejamos. No item 368 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: as faculdades do espírito se exercem com toda a sua liberdade após a união com o corpo? Então vejam que a pergunta parte da premissa de que a criatura é um ser espiritual que, para realizar as suas experiências, encarna-se. Busca o organismo físico, o corpo material, o ser material, para neste ser realizar as suas experiências. Aí os espíritos respondem o seguinte: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumentos. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. E na continuação, o comentário de Kardec é o seguinte: que o espírito, quando se encarna, é como se ele estivesse se movimentando numa água lodosa, ou seja, naquela água grossa, difícil de fazer os movimentos, o que significa que para ele a encarnação é uma limitação. Os movimentos lhe são tolhidos numa certa liberdade. O que significa então que a encarnação, que a gente acha tão boa, né, tão agradável, é para o espírito como um escafandro. Ao mergulhar na carne, ele se limita em termos de percepções, se limita em termos de faculdades, de expressão de si. Então, para que ele expresse as suas faculdades, é necessário que ele mantenha os órgãos adequadamente funcionando. Por quê? Porque as faculdades são dependentes dos órgãos. Que órgão, por exemplo, manifesta a inteligência? O cérebro. O cérebro. De que maneira o cérebro manifesta a inteligência? Através das conexões neurais. Quanto mais conexões neurais,
mais facilmente a inteligência é manifesta. É interessante porque até bem pouco tempo a gente conhecia muito pouco do cérebro. Não tinha muita ideia do que realmente era o cérebro. Até um século atrás o cérebro era um grande desconhecido. Hoje o cérebro é estudado através de várias metodologias e nós sabemos hoje que ele tem cerca de 200 bilhões de neurônios. 200 bilhões. Os homens, cerca de 220 bilhões. E as mulheres, 200. Não se sabe o que é que os homens fazem com esses 20 bilhões de neurônios a mais. Né? Pois é, tudo para atrapalhar vocês. Muito bem, esses 200 bilhões de neurônios realizam conexões entre si. Então, hoje é bastante conhecido a célula nervosa que tem o axônio e as dendrites. O axônio é que se liga a uma dendrite. E cada axônio, dependendo do tipo de célula nervosa, tem cerca de 30 mil dendrites. É uma árvore. Ora, então vocês calculem uma combinação de 200 bilhões de neurônios com 30 mil possibilidades cada um. É o nosso cérebro. Né? São trilhões e trilhões de possibilidades de ligação entre as células nervosas, de maneira a estabelecer caminhos para a informação neuroquímica, para a informação que em termos de biologia se dá através da eletricidade e da química. Hoje são conhecidos mais de 60 neuropeptídeos, que são enzimas liberadas pelo cérebro, capazes de estabelecer uma combinação química. Então vamos fazer algumas contas, estabeleçam aí, vão fazendo de cabeça. 200 bilhões, combinado com 30 mil possibilidades e 60 neuropeptídeos cada conexão. Dá para a gente ter uma ideia do que é o cérebro humano? É uma beleza, é um excelente elemento para que as ideias se expressem. Este é o cérebro humano. Ótimo. A partir daí, então, os órgãos que servem de instrumento ao cérebro, né, são aqueles, os nossos membros, mas a boca, os olhos, são órgãos também que vão servindo de instrumentos de manifestação da própria alma. Tá certo? Mas continua, o livre exercício da faculdade está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos, ou seja, quem tem melhor órgão tem melhor capacidade de se expressar? Olha só, os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. Pegue um bom violinista e peça para ele tocar um Stradivarius original. O som vai ser aquela maravilha, mas peça para ele tocar uma violinha dessas aí comprada numa loja de R$ 1,99. Não vai sair som nenhum, não é? Então, nós temos que entender o seguinte: quem age, age sobre o instrumento. Quanto melhor o instrumento, melhor a ação, melhor a possibilidade de movimentação das faculdades em direção ao objetivo da comunicação. Mas aí, olha, Kardec coloca esta questão e os espíritos respondem o seguinte: olha, se as faculdades
tivessem os seus princípios nos órgãos, que é o que defendem os materialistas. Os cientistas materialistas defendem que a consciência é um produto cerebral, que a inteligência é um produto cerebral, que a visão, que tudo que nós fazemos é produto do cérebro, inclusive essa coisa que é a mente, a expressão da vida que é a mente. Ora, então os espíritos fazem a seguinte argumentação: se as faculdades tivessem os seus princípios nos órgãos, o homem seria uma máquina, sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade dos seus atos. Teríamos que admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios, senão porque o acaso lhes deu órgãos especiais. De onde se segue que, sem esses órgãos, eles não seriam gênios. E que o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio, um Rafael, se houvesse sido provido destes certos órgãos. Suposição que se torna ainda mais absurda quando aplicada às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de tal ou tal órgão, poderia ter sido um celerado, um bandido. E não faltaria ao maior celerado mais do que um órgão para ser um São Vicente de Paulo. Porque se a faculdade está nos órgãos, nós somos produto e joguete do acaso. Uns melhor beneficiados, outros não. Ora, nós sabemos que não é dessa maneira. Nós temos a certeza de que não é o corpo quem gera a mente, não é o corpo quem gera a consciência. Vimos que essa expressão se dá pelo espírito. É o espírito detentor das memórias, é ele o detentor das habilidades e capacidades das faculdades que lhes são inerentes. Talvez a maioria das pessoas aqui não tenham vindo às aulas iniciais do curso que começamos o ano passado, quando nós fizemos, por exemplo, todas as análises das psicologias existentes, e dentre elas a psicologia transpessoal, quando nós falamos das experiências do Dr. Stanislav Grof com relação ao cérebro que não é o detentor da consciência. Porque nas experiências com LSD, que ele se utilizou como cobaia, ele mesmo, na presença de vários médicos, em experiências científicas laboratoriais, na Universidade de Praga, ele constatou que ele não era o corpo. E constatou isso também com vários outros pacientes, nos quais ele aplicava o ácido lisérgico 20, na época, não era nem o 25, era o 20, e daí então as pessoas tinham experiências extracorporais. A consciência não estava no corpo. O corpo era visto pela consciência de uma outra maneira. Era visto como um elemento que era como se fosse uma roupa, algo que ele utilizava, mas o pensamento, a lucidez e a consciência estavam distantes do corpo. Nós vamos voltar mais à frente a falar da psicologia transpessoal, e aqui já indico para vocês um livro fantástico, muito bom, chamado Além do Cérebro, do Dr. Stanislav Grof, que é onde ele relata essas experiências que são chamadas de experiências psicodélicas. Muito bem, a partir daí, nós temos alguns elementos que vão fazer coro
com a voz do Dr. Stanislav Grof, que é mais recente. Na década de 50, 60 e até por volta de 1970, houve uma grande tentativa de se compreender o cérebro. E um dos melhores estudiosos do mundo sobre o cérebro e as suas funções foi o Dr. Wilder Penfield. O Dr. Penfield, um neurocirurgião, ele mapeou o cérebro baseado nas áreas que já haviam sido detectadas inicialmente com Broca, ou Pierre Broca, que identificou o centro da fala no paciente TAN. Ele começou a fazer um trabalho muito interessante de onde é que eram as áreas cerebrais relativas à consciência e às ações, as funções cerebrais. E é conhecido da sua lavra o homúnculo, ou seja, é um desenho do hemisfério cerebral com as atividades que cada um realiza. O Dr. Penfield escreveu um livro muito interessante chamado Mistério da Mente, um estudo crítico da consciência e da sua atuação cerebral. E ele, neste livro, faz uma afirmação muito interessante. Ele diz o seguinte: o indispensável substrato da consciência localiza-se fora do córtex cerebral. Porque todos nós acreditamos que a cortiça cerebral, o córtex cerebral, que é o local dessas funções, que são os modelos, né, onde existem as atividades, as faculdades, a localização dessas funções na cortiça cerebral. Todo mundo acreditava que era no córtex que a consciência residia. E ele, pesquisando, diz o seguinte: não é. Não é no córtex. Provavelmente no diencéfalo, que é no tronco cerebral alto. Nós vamos ver então isso aqui. Bom, o que é importante aqui não é onde se localiza a consciência, mas onde é o substrato. Olha a palavra que ele utilizou. É o substrato, ou seja, é ali que ela viceja, que ela floresce, mas não é criada ali. Então vejam, aqui nós temos o cérebro inicial, né, que é o tronco cerebral, aqui sai para a coluna vertebral, e aqui nós temos o diencéfalo, ó, que é essa regiãozinha pequena, bem no cérebro inicial, no cérebro primitivo. Esse diencéfalo é um cérebro pequeno, é quase que um cerebelo ali, né? É um cérebro bem pequeno. E vejam, falando em cérebro pequeno, se nós formos analisar o processo de evolução humana, nós vamos, isso é uma coisa natural, né? Quem não é criacionista é evolucionista, e a evolução mostra que em torno de 3,5 milhões de anos atrás surgiu o Australopiteco. O Australopiteco era, na verdade, uma das linhagens dos primatas que evoluiu de uma maneira diferente, né? Mudou o seu dedo, né, facilitando a apreensão, e fez com, a partir do momento em que ele elevou-se e andou de pé, né, o seu processo evolutivo se destacasse. E observem como a altura vai crescendo e também o cérebro vai diminuindo. Olha que interessante. A pessoa cresce, mas o cérebro diminuiu. Este Australopithecus aqui, e vamos colocar aqui o Homo erectus, ele tinha um cérebro de 1.500 centímetros cúbicos. Hoje nós temos um cérebro que tem, em média, 1.350 centímetros cúbicos. O que será que aconteceu?
Por que o cérebro evoluiu dessa maneira? Vejam só, olha, aqui nós temos o cérebro de um macaco, de um chimpanzé, de um babuíno, e aqui o cérebro humano. Vamos observar com bastante atenção os cérebros. São tudo iguais. Hã? Primeiro, qual a diferença? O tamanho, não é? O tamanho. Olha, o cérebro do macaco é bem menor do que o cérebro humano. Tá certo? Mas vocês conseguem ver uma diferença capital aí? Quando a gente estudava biologia lá na escola, a professora falava em lisencefalia e girencefalia. A gente nunca prestou atenção nisso, né? O que é a lisencefalia? É o cérebro lisinho. Olha aqui o cérebro do macaco, olha. Vejam como tem pouca circunvolução. O que é uma circunvolução? É o cérebro que se dobra sobre si mesmo. Imaginem que vocês tenham uma toalha que tem uma área bastante grande e que vocês precisam colocar essa toalha aqui dentro. O que vocês fazem com ela? Amassa. Vai amassando, 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 até que ela caiba naquele volume. O que aconteceu com o cérebro humano foi isso. A girencefalia, ou seja, né, que são os giros que vão se formando a partir dessa dobra do córtex cerebral, permitiu que o volume cerebral humano fosse o adequado para a manifestação do ser que ganhou a consciência. Por quê? Porque para a consciência ser exercida, é necessário que haja poder de escolha. Não é a primeira coisa que a consciência faz? É o poder de escolha. A diferenciação espacial. Então vejam quanta coisa é necessária para que a consciência se expresse, além de todas as funções, habilidades e automatismos que o ser conquistou. Tudo isso precisava ser contemplado num único órgão. Por quê? Porque como a mente vai se espelhar no corpo, de que modo que ela vai agir se ela não tem um instrumento capaz de lhe dar vazão à expressão? Então era necessário que o cérebro também evoluísse. E daí então houve esse processo evolutivo. Vejam só, o Homo sapiens tem em torno de 1350, o chimpanzé em torno de 27 centímetros cúbicos. Olha a diferença. E além do que, aqui é liso, aqui é corrugado, cheio de dobrinhas. O que significa que quanto mais dobrinhas, maior a quantidade de neurônios e conexões. O córtex cerebral é a região do cérebro mais rica em célula nervosa. Então, quanto mais conexões, maior a capacidade de expressão da mente. Ok? Bom, também na década de 70, como nós vimos, um outro pesquisador, Dr. Paul MacLean, lançou uma teoria chamada teoria do cérebro trino, ou triuno. Por que triuno? Porque são três partes que funcionam como se fosse uma só. Nesta teoria do Dr. Paul MacLean, ele estabelece o seguinte: olha, o cérebro humano, na verdade, é o produto de um processo evolutivo que guarda todas as características da evolução da criatura humana. Então vejam que interessante. Essa região cerebral, está vendo aqui, olha,
colorida de rosa, é o chamado cérebro reptiliano. Esse cérebro se desenvolveu e, na medida que o processo evolutivo foi crescendo, uma outra camada de cérebro se sobrepôs àquela inicialmente, que é o chamado cérebro mamífero, ligado à camada emocional. Aqui as ações instintivas e, por fim, aqui o cérebro mamífero, e por fim, o novo córtex, ou seja, a nova cortiça, que está relacionada à razão, às decisões racionais. Então, são 3 cérebros sobrepostos, funcionando como um único órgão. Mas todas as características desses órgãos estão ali delineadas através dos comportamentos que se vê. Então, olha, aqui no complexo reptiliano, que é aqui representado nas cores vermelhas, estão os elementos necessários à sobrevivência. Olha, se estão relacionados à sobrevivência, estão relacionados a quê? Aos instintos. A tudo aquilo que nós fazemos sem pensar. Respiração, digestão, os pensamentos automáticos, são todos ali. Nós estamos pensando e tudo o que está acontecendo de sobrevivência está relacionado a isso. No sistema chamado límbico, ou no cérebro chamado de mamífero, nós vamos encontrar as emoções. Aqui está a amígdala e aqui nós vamos encontrar as emoções. E no novo córtex, as funções intelectuais superiores, espelhando a mente, espelhando essa capacidade de discernimento, de escolha, de livre-arbítrio. Fica tranquilo? Tem alguma dúvida? Não? Bom, nós vimos aqui então a parte científica. A parte científica demonstra que o cérebro é o espelho do processo evolutivo da criatura na Terra. Nós temos esse órgão representando isso. Olha, então vamos pensar só um pouquinho com Kardec. Não é a mente que forma o corpo espiritual? O corpo espiritual é o reflexo da mente. E o corpo físico é o reflexo do corpo espiritual. Significa que a mente detém todos esses processos arquivados. Que no corpo espiritual existe uma configuração cerebral capaz de espelhar a mente. E quando a criatura vincula-se ao corpo físico através da reencarnação, ele passa a espelhar a mente no corpo físico, que é o seu instrumento de manifestação, através do cérebro. E onde é que ele vai se ligar? Olha, segundo o Dr. Penfield, aqui nessa área do diencéfalo, não é? Isso. Que é o quê? Uma parte do sistema inicial, do cérebro inicial da criatura, dessa parcela mais antiga do cérebro. Porque o processo evolutivo se deu nessa direção. Olha, aqui é o sistema inicial, relativo aos instintos, aqui o sistema emocional e aqui o sistema racional. Se nós pensarmos nos animais, nós vamos ver que isso também funciona dessa maneira. Bom, isso foi falado em 1970. Em 1947, certo? Quando André Luiz escreveu através de Chico Xavier o 5º livro da série A Vida no Mundo Espiritual, No Mundo Maior, é o título do livro. O seu instrutor Calderaro
colocou o André Luiz para analisar o cérebro das criaturas humanas, de que maneira que a mente se estabelecia no corpo físico. E ele então vai e, quando está observando ali, Calderaro diz o seguinte: olha, no sistema nervoso, o que é o sistema nervoso? É o cérebro, a coluna vertebral, com toda a sua ramificação nervosa, e os nervos que chegam até a última das células que nós temos aqui no dedo, certo? Lá embaixo no pé. O sistema nervoso, então, é tudo o que transmite o impulso nervoso no organismo humano. No sistema nervoso temos o cérebro inicial. Vamos voltar aqui. O que é o cérebro inicial? Essa parcela, ó. É isso aqui. Que é o complexo reptiliano dos répteis, certo? Na visão de Paul MacLean. No sistema nervoso temos o cérebro inicial. Eu acho que o Dr. MacLean leu André Luiz. Porque são 23 anos depois, né, que ele escreveu isso. Repositório dos movimentos instintivos, sede das atividades subconscientes, o porão da individualidade, onde a gente arquiva todas as experiências e registra os menores fatos da vida. Instinto, a vida que não precisa ser pensada, a vida que age naturalmente na criatura. Então vejam, a partir desse cérebro inicial, Calderaro continua e diz o seguinte: na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, é o córtex, né? Que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual movimento evolutivo do nosso modo de ser. É o quê? O córtex cerebral, tá? E ele vai falar ainda depois, quando narra dos lobos frontais. Ele fala do córtex, mas ele fala dos lobos frontais. O que é o lobo frontal? É aqui, as têmporas, onde a gente costuma, né, dizer, ó, aqui é o lobo frontal, nessa região da frente, aqui, ó, são os lobos frontais, direito e esquerdo. Então vejam, além daquele sistema límbico que o Dr. Paul MacLean coloca, Calderaro avançou mais na definição destas funções cerebrais. E ele diz o seguinte: os lobos frontais, estes são responsáveis pelos materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Um novo conceito, que significa então que o cérebro tem instinto, e dentro desses instintos nós podemos colocar na definição do Calderaro as emoções, então o sistema reptiliano e o sistema límbico do Dr. Paul MacLean, a escolha, a razão que é representada pelo córtex cerebral, de um modo geral, e os lobos frontais, que estão nessa região mais nobre do córtex, são o futuro. São os elementos que nós estamos aperfeiçoando. Se nós fizermos uma tomografia de emissão de pósitron no momento de oração, é essa região do cérebro que vai estar sendo ativada, segundo os modernos neurofisiologistas que estão estudando o cérebro. Então vejam,
Nós, naturalmente, não temos 3 cérebros. Nós temos um cérebro que expressa essas atividades do ser, que se divide em 3 regiões distintas. Então vejam, olha, Calderaro faz uma analogia com um castelo, uma casa. E ele diz o seguinte: no primeiro andar desses 3, vamos situar a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o resumo vivo de todos os serviços realizados. Instinto. Tá? Porque se é impulso automático, o que é? Instinto. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Córtex cerebral. Certo? No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Futuro. Esse futuro, né, que é chamado de superconsciente por alguns estudiosos, que está além do consciente, no desvelamento de certas funções superiores da alma, vai ser estabelecido então como sendo: aqui nós temos o passado, aqui o presente, aqui o futuro. Certo? Vamos compreender melhor isso. Suponhamos que nós temos então 3 níveis. O primeiro deles, desse castelo, vai ser os nossos hábitos e automatismos. São os instintos, é tudo que a gente adquiriu nesse processo evolutivo. Depois, o esforço e a vontade representado pela nossa razão. E por fim, o ideal e a meta superior a ser alcançada, segundo Calderaro. Então nós temos o passado, o presente e o futuro. E temos também, se compararmos com Freud, o inconsciente, o consciente e o superconsciente. Lembram-se do nosso triângulo evolutivo? Nós tínhamos o inconsciente, a consciência num processo de evolução, mas havia uma parcela azul à frente que representava o quê? O desconhecido. Aquilo que a gente ainda não conseguiu entender, absorver, que vamos ver depois como é que se chama, mas que o pessoal chama de sombra. Ainda nós não conseguimos entender o que é. E por isso mesmo, nós, observando que a doutrina espírita está perfeitamente de acordo com todas as experiências científicas que estão realizando, e à frente. Porque há uma consideração doutrinária que muda todo o modo de ver a criatura humana. O ser não é o corpo. O ser é o espírito. O ser verdadeiro é o self, é o espírito que nós vamos estudar. Então vejam, André Luiz coloca o seguinte, olha, o cérebro é o instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Porque ele traduz o que a gente deseja. Quando nós pensamos, então, neste processo evolutivo, a maneira como a mente ela age sobre o corpo físico, nós vamos entender uma série de consequências dos pensamentos que temos. Porque como é que o ser age no corpo? De que modo que nós agimos no corpo? Vocês já viram um bebê respirar pela primeira vez? Vocês já viram? Quem nunca viu um bebê respirar pela primeira vez? É a coisa mais impressionante do mundo. Porque, em primeiro lugar, ele está no útero materno dentro d'água. Ali ele não respira.
ele tem os pulmões formados e ele come, né? Ele bebe água, ele excreta, mas ele não respira. Na medida em que ele sai do útero e entra neste mundo, automaticamente ele respira. Ele respira, né? E muitas vezes o ar gelado chora, né? Apanha, coitado. Antigamente dava um tapa na poupança do bebê para ele chorar, expandir os pulmões. Não há necessidade mais. Mas ele respira e age sobre o corpo. Ele, na verdade, já está agindo, porque o processo de formação é um processo que repete o processo evolutivo. Mas ele está agindo. Mas acontece que a razão nos faz entender como é que os nossos pensamentos agem sobre o corpo. De que maneira? Primeiro, a gente pensa. Quando a gente pensa, o que acontece com o cérebro? Ele desencadeia milhões de reações químicas ao mesmo tempo. Esses milhões de reações químicas ao mesmo tempo estabelecem uma ideia, e esta ideia é transmitida ao organismo. Por exemplo, se eu olho uma maçã e desejo comê-la, surge a ideia da maçã sendo comida, não é? Não é o meu desejo? Isso desencadeia automaticamente no cérebro uma quantidade imensa de reações que vão preparar o meu organismo para que eu faça a digestão automática da maçã. Mas aí, como eu sou muito volúvel, eu olho um espetinho de carne assando e digo, que maçã que nada. Eu vou logo nesse espetinho de carne. Mudou o cérebro. O cérebro já pegou aquela ideia e está trabalhando, coitado, para automaticamente desenvolver os elementos capazes de digerir agora a carne, que é completamente diferente da maçã. Na medida então que eu penso, o cérebro executa as ações que vêm da mente. Estas ações são disparadas para o meu organismo e eu consigo agir segundo a minha intenção. Agora, se eu tenho um cérebro deficiente, o que acontece com as mensagens que eu mando? Elas vão sofrer alterações no caminho em que essas mensagens estão seguindo. E nem sempre eu conseguirei expressar para o meu organismo o que eu desejo e realizar as atividades que eu pretendo. Quando a gente estuda a evolução cerebral, há um caso muito interessante do Phineas Gage. Era um operário de uma ferrovia americana e ele teve um pé de cabra enfiado no seu crânio. O pé de cabra entrou e vazou o rosto para o outro lado. Ele foi para o hospital, tiraram o pé de cabra e ele sobreviveu. Mas ele era um camarada bom, um camarada quieto, né, tranquilo. Virou um beberrão, mal-humorado. Mas também eu fico pensando assim, coitado, ele tinha razão, né? Um cérebro destruído, as mensagens equivocadas, naturalmente, o seu comportamento mudou muito. É o instrumento que a mente se serve. Um bom pianista num piano excelente vai tocar uma bela música. Um bom pianista num piano quebrado
não conseguirá produzir nada. O cérebro não produz a mente, mas é o espelho da mente. Este espelho da mente reflete as ações da consciência. E quando a criatura tem a sua consciência alterada, o que acontece? Vocês já tiveram a consciência alterada? Quando vocês tomam um remédio, por exemplo, que é um remédio bastante forte, a consciência pode ser alterada. O uso de drogas, o uso de bebida alcoólica pode alterar a consciência. O estresse, a falta de sono, tudo isso altera a consciência. Então, alterar a consciência significa não dar condições para que o cérebro reflita exatamente o que a mente pensa. Mas é diferente dos estados alterados de consciência, né? Uma consciência alterada é diferente de um estado alterado de consciência, que é o que nós vamos ver à frente. Então vejamos, se o cérebro é um instrumento de ação da mente, do ser, nós consideramos então que as ações não podem ser creditadas ao corpo. Não tem aquela história de que a carne é fraca, né? Fraco é quem está na carne, não que a carne seja fraca. Por quê? Porque à medida em que a mente se expressa cerebralmente, o que vale é a vontade do condutor e não do elemento conduzido, que é o cérebro. Ok? Até a semana que vem, se Deus quiser.